Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, quarta-feira já tá aí, e hoje tem muita coisa. Hoje a gente vai falar do TJ de Mato Grosso do Sul, juntando 4 ações idênticas num processo só, e a CPMI do INSS mandando prender por falso testemunho. Tem também gestante ganhando rescisão indireta por carregar peso, e o STF proibindo o uso do salário mínimo para calcular adicional de insalubridade. E para fechar, o STJ barra cobrança de honorários contratuais junto das cotas de condomínio. E como vocês já sabem, antes da gente partir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário do Caio Rocha. Ele falou assim: muito bom dia, toda manhã vou escutando o podcast pelo ônibus e quando vi que não saiu, estava demorando. Recorri ao 2º grau, os e-mails que chegam toda manhã. E é por isso que a gente recomenda vocês assinarem também a newsletter da Lolere, que aí vocês conseguem ficar informados tanto pelo e-mail quanto aqui por áudio. A gente fala assinar, mas é gratuito, né, Laísa? Paga nada para acompanhar a nossa newsletter, não. E é um complemento, né? Às vezes vocês ficaram interessados em alguma lei, algum artigo, algum caso julgado, e essas informações geralmente estão lá na íntegra na nossa news. Isso aí, lá vocês conseguem visualizar todas as notícias e aqui a gente traz para vocês um resumão bem descomplicado para ficarem totalmente atualizados. Então já sabem, peguem o café, coloquem o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa com o direito administrativo. Um juiz da Vara Única de Bandeirantes, em Mato Grosso do Sul, extinguiu 4 ações individuais idênticas propostas contra o município de Jaraguari e determinou a reunião dos pedidos em um único processo. Todas as demandas patrocinadas pelos mesmos advogados pediam um adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, para servidores que exercem funções de zeladoria com pagamento retroativo desde 2022. Na decisão, o magistrado Felipe Brígido Lage apontou que a pulverização artificial de litígios com o mesmo objetivo caracteriza abuso do direito de ação e contraria os deveres de racionalização e eficiência da justiça. Com base no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, ele extinguiu os processos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual na modalidade utilidade. E determinou que os autores sejam incluídos como litisconsortes em outra ação já existente. O juiz, ele também já destacou que o ordenamento jurídico já oferece mecanismos adequados para tratar demandas homogêneas, como o litisconsórcio ativo, que promove economia processual e celeridade sem limitar o acesso à justiça. Essa decisão reforça a tendência de desestimular o fracionamento estratégico de ações idênticas, prática que sobrecarrega o judiciário, multiplica atos desnecessários e pode gerar prejuízo processual e reputacional para os advogados envolvidos. Se tem uma coisa que toma tempo no jurídico é ficar caçando processo e atualizando planilha, não é verdade? Não, nem me fala, Vitor. É aquele combo ali, né? Dezenas de sites abertos, informações espalhadas e tudo feito na mão. A rotina vira um caos. Mas o jogo virou, pessoal. Com o Escavador Business, dá para transformar esse caos em inteligência jurídica. Tudo fica centralizado, automatizado e atualizado em tempo real. Mais agilidade, menos esforço e decisões muito mais estratégicas para você. É tecnologia de verdade trabalhando a favor do seu jurídico. Clica no link da descrição e descubra como o Escavador Business pode levar seu escritório para outro nível. E agora vamos com direito penal. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, determinou a prisão em flagrante de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, ao final do depoimento prestado em 4 de novembro. A medida foi proposta pelo relator e acolhida pelo presidente do colegiado após o depoente apresentar contradições e omissões sobre sua atuação no setor e vínculos com investigados. A decisão teve como base o artigo 342 do Código Penal, que tipifica o crime de falso testemunho, aplicável a quem afirma o falso, nega ou cala a verdade em depoimento. No contexto das comissões parlamentares de inquérito, a prisão em flagrante é possível quando o crime ocorre durante a sessão, conforme o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que confere às CPIs poderes de investigação equivalentes aos de autoridades judiciais. Após a decretação da prisão, o caso deve ser comunicado à autoridade policial,
que lavra o auto de flagrante e encaminha o procedimento ao Ministério Público para as providências cabíveis. A CPMI, por sua vez, não julga o fato nem impõe pena, mas exerce função instrutória, garantindo a efetividade das investigações legislativas e a integridade das oitivas. O episódio ele serve de alerta para os advogados, gestores e assessorias que atuam em comissões parlamentares. Depoentes devem prestar informações precisas e coerentes com os documentos já apresentados, e apenas testemunhas prestam compromisso de dizer a verdade. Investigados mantêm o direito ao silêncio e à não autoincriminação. A tendência, depois do caso, é de reforço nas quebras de sigilo e requisições de dados, enquanto a defesa de Abraham Lincoln poderá buscar habeas corpus ou discutir a materialidade e o dolo do tipo penal imputado. E para aprofundar um pouco mais no assunto, a gente fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre falso testemunho e omissão intencional em depoimentos a CPMIs? E como isso afeta a constitucionalidade da prisão em flagrante determinada pela CPMI sem intervenção judicial imediata, respeitando seus limites de competência sem substituir o processo judicial? Quem responde pra gente é Vitor Pereira Pacheco, advogado criminalista, professor de Direito Penal e especialista em Direito Penal e Processo Penal. Bem, na verdade, as questões relacionadas a essa prisão em flagrante do então presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, ainda são muito recentes, de modo que nós temos um ambiente bastante nebuloso para falar sobre ilegalidade, legalidade, se foi correto ou não a decretação da prisão em flagrante na forma como foi proferida pelo presidente da então CPMI. De qualquer forma, diante das notícias que nós temos sobre o caso, tem alguns apontamentos jurídicos que são bastante relevantes para nós, juristas ou entusiastas aí da área do direito. A primeira delas é em relação à própria competência da CPMI. Quando nós falamos de uma CPMI, nós estamos falando de uma investigação realizada por uma mistura, digamos assim, entre Senado e Câmara dos Deputados, em que nós vamos ter figuras de ambas as casas, deputados e senadores, inquirindo as pessoas nesse ambiente de investigação. E esse ambiente de investigação promovido por CPMI ou eventualmente por CPI, ele seria um ambiente bastante autônomo, de modo que podemos ter a CPMI acontecendo, investigando e apurando um determinado fato e uma investigação criminal. É importante fazer essa distinção porque na data de ontem, 3 de novembro de 2025, nós tivemos a primeira divergência em relação à própria qualidade deste então presidente. Enquanto a CPMI o chama para depor na qualidade de testemunha, que tem o dever de falar a verdade e que, portanto, poderia ser o sujeito ativo do crime de falso testemunho, a defesa técnica, no começo dos trabalhos da CPMI, já diz que eles entendem que a posição dele seria de investigado e que, portanto, teria a possibilidade de ficar em silêncio, de exercer o direito ao silêncio, inclusive em própria ação de defesa. E essa distinção para nós é bastante importante porque, se por acaso ele se mantém na posição, na figura da testemunha, como insiste inclusive a CPMI, ele poderia sim ser sujeito ativo do crime do artigo 342 do Código Penal, se afirmar falsamente alguma coisa, se negar algum fato ou se calar a verdade. Diferente dessa posição, e aí, por claro, nós estaríamos falando de legalidade na possibilidade de decretação de prisão em flagrante. Se, por acaso, ele é intitulado investigado, como insiste a defesa, por outro lado, e que, inclusive, impetrou um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, o qual foi, inclusive, deferida a ordem, concedida a ordem liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia ser sujeito ativo desse crime, o qual foi decretada a prisão em flagrante. Por quê? Porque o investigado tem direito de afirmar falsamente alguma coisa, de negar ou de calar a verdade, porque o direito ao silêncio, por claro, é concedido aos investigados. Bora com o direito do trabalho. A 11ª turma do TRT da 4ª Região reconheceu a rescisão indireta do contrato de uma trabalhadora gestante que era obrigada a carregar peso em atividades incompatíveis com seu estado. O tribunal entendeu que a empresa violou deveres básicos de proteção à saúde e à integridade física da empregada, configurando falta grave suficiente para encerrar o vínculo por culpa do empregador, nos termos do artigo 400
283 da CLT. A decisão destacou que, no caso de gestantes, soma-se garantias constitucionais e infraconstitucionais de proteção à maternidade e ao nascituro, que exigem adaptações de função e restrições a esforços físicos com base em princípios de saúde e segurança do trabalho. O descumprimento dessas obrigações torna impossível a continuidade da relação e autoriza a ruptura contratual com os mesmos efeitos de uma dispensa sem justa causa. Com o reconhecimento da falta patronal, a trabalhadora obteve o direito a todas as verbas rescisórias correspondentes. Essa decisão reforçou que a violação das condições de saúde durante a gestação caracteriza desrespeito às normas de proteção do trabalho e pode ensejar a rescisão indireta. E Laís, a galera tá achando que a Novembro Black da Astreia é só mais uma promoção, mas não é bem assim não, viu? Exatamente, Victor. Essa é a única época do ano em que o plano anual da Astreia sai com 50% off e ainda vem com um monte de bônus que fazem diferença de verdade no dia a dia do escritório. Tem cashback de renovação, workshop com Mariana Gonçalves para começar 2026 no controle, descontos com parceiros como Client CRM, Caixa Preta da Advocacia e Law Vision. E ainda benefícios extras conforme o plano escolhido. Essa é a sua chance de estruturar o jurídico com ferramentas e conteúdo que realmente geram resultado. Mas vale lembrar, anota aí, hein? É só até o dia 11 e os descontos são regressivos. Então aproveita enquanto dá tempo, clique no link da descrição e garanta o maior desconto do ano com a Astreia. E vamos de direito constitucional. A segunda turma do STF decidiu por maioria que é inconstitucional utilizar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade quando a empresa já adotava outro parâmetro. O caso envolveu a EBSER, em que o empregado contratado em 2018 recebeu adicional sobre o salário base, mas teve a forma de cálculo alterada em 2019, quando a estatal passou a vincular o benefício ao salário mínimo. Ao julgar a reclamação contra o acórdão do TST, o Supremo anulou a decisão trabalhista e restabeleceu a base de cálculo anterior. O tribunal reafirmou a súmula vinculante número 4, que proíbe o uso do salário mínimo como indexador de vantagens trabalhistas e impede o judiciário de substituí-lo por outro índice sem previsão legal. No entendimento da Corte, diante da impossibilidade de utilizar o salário mínimo, deve prevalecer o ato normativo interno, plano de cargos ou instrumento coletivo que já disciplinava o cálculo do adicional. A mudança promovida pela empresa foi considerada inconstitucional e violou o princípio da segurança jurídica. A decisão confirma que, quando houver norma válida estabelecendo outra base de cálculo, como o salário base, essa deve ser mantida. O Supremo restabeleceu o cálculo original e reconheceu que o retorno ao salário mínimo sem amparo legal gerou prejuízo ao trabalhador. Com isso, ficam restabelecidos parâmetros anteriores à alteração de 2019, e os trabalhadores afetados podem buscar diferenças salariais retroativas resultantes da troca de base de cálculo. E bora com a nossa última notícia dessa quarta-feira com direito processual civil. O STJ ele proíbe cobrar honorários contratuais junto com cota condominial. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os honorários contratuais de advogado, aqueles que são firmados entre o condomínio e o profissional, não podem ser incluídos no valor cobrado de condomínios inadimplentes. O tribunal destacou que essa despesa pertence ao próprio condomínio e não ao devedor, sendo indevida a tentativa de repassar esse custo na execução de cotas condominiais. De acordo com a STJ, a cobrança deve se restringir às cotas vencidas e vincendas, aos encargos legais e convencionais, como multa, juros e correção, e, quando aplicável, aos honorários sucumbenciais fixados pelo juiz. Os honorários contratuais, por outro lado, têm natureza autônoma e decorrem de contrato de prestação de serviços advocatícios, não podendo ser transferidos automaticamente ao condomínio inadimplente. O tribunal também afirmou que mesmo cláusulas em convenções condominiais ou deliberações assembleares não têm força para converter essa obrigação em encargo do devedor. A decisão reforça a necessidade de condomínios e administradoras revisarem boletos e planilhas de cobrança, separando com clareza o débito condominial das despesas contratuais com assessoria jurídica.
E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa quarta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Gisele, Dali Viegas, a Rê, Bela, Josi Rodrigues, Ciborgue, Felipe Calou, Caio Rocha e Guilherme. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até amanhã.